Seja interessado por você mesmo. Infinitas vezes já vi pessoas contando da sua própria vida como se a sua vida fosse a pior coisa do mundo. Sabe aquelas pessoas que contam a história de vida delas, só falando de tristeza, de coisa ruim, com uma emoção bem lá embaixo? Isso é a pior das coisas que você pode fazer quando você quer falar de você e se tornar interessante em uma conversa. Fale com paixão sobre a sua vida. Não que você tenha que amar a vida e tudo florido e etc. Não é isso. Mas você tem que botar intensidade no que você fala. Não falar como se fosse se você estivesse dormindo assim dessa forma, sabe? Você tem que falar com verdade. Você tem que falar com intenção. Porque existe muita diferença quando você fala com intenção e sem intenção. Por exemplo, quando você vai dar exemplo, tá? Em cima de alguém e você fala: "Caramba, você tá muito bonito hoje." Ou você fala: "Caramba, você tá muito bonito hoje." Tem uma diferença muito grande, tá entendendo? E a intenção é que faz a diferença. Por isso, quando você for falar de você na conversa, fale com paixão. Inclusive, a gente pode entrar um pouco na filosofia, onde Nietzsche dizia: ame a vida sobre todas as coisas, ou seja, ame a sua vida até com as coisas ruins. Ah, mas é muito difícil fazer isso. Óbvio que é difícil. Se fosse fácil, era para qualquer um. Esteja presente na conversa. Não pense no próximo assunto que você vai falar, na próxima história que você vai contar. Esteja presente na conversa. Não fica pensando quando a pessoa está falando no que tu pode falar depois do que ela falar, não. Percebe o que ela está falando e a partir daí você naturalmente vai puxar um próximo assunto, vai falar uma coisa que você quer de fato, não ficar pensando muito e se sabotando. Esteja presente. E junto com estar presente, saiba escutar. Saber escutar é uma das coisas que mais detona conversa. Porque quantas vezes você já não falou com alguém que não deixa você falar? Ou que deixa você falar, mas tipo assim, caga porque você falou. Tipo, você conta a sua história, tipo, com emoção, com intenção, e a pessoa vai lá e simplesmente, tá, mas olha essa história minha aqui que eu tenho. Você tem que saber escutar. E você tem que ter interesse genuíno. A gente já vai entrar em outro tópico. Mas saiba escutar. Presente, sem pensar no amanhã, sem pensar no ontem. É aqui e agora a conversa. Essa pessoa que você for conversar vai ter a melhor conversa do mundo. Seja interessado genuinamente por a pessoa que você está conversando. A verdade, ela sempre vem à tona, independente de qualquer coisa. E se você não é interessado de fato na pessoa, querendo ou não, uma hora isso vai refletir na conversa. Porque você não vai ter vontade de puxar assunto, mesmo que você saiba puxar assunto, e você vai tornar a conversa meio chata, meio monótona. Só que quando você tem interesse genuíno pela pessoa e você quer realmente descobrir quem essa pessoa é, quais são os sonhos dessa pessoa, o que ela pensa e almeja da vida, quais são os valores dela, você tem um interesse genuíno. Você tem uma causa maior. E quando você tem uma causa maior, você não liga para menor. Exemplo, quando você pensa, eu tenho realmente interesse em entender aquela mulher, você descarta a causa menor, que é um problema. Por exemplo, um problema de o que ela vai pensar disso? Ou o que eu vou falar? Esses são problemas muito pequenos. E quando você tem uma causa maior para a conversa, esses problemas pequenos não te afetam. E saiba demonstrar o interesse. Demonstrar o interesse parece ser muito simples, mas não. Muita gente não faz isso. Exemplo, quando uma pessoa está contando uma história triste e você está perguntando, tá, mas e final de semana, como foi e tal? Não, pô. Ela está contando uma história triste. Entenda a emoção dela. Não seja apático. Seja... Como é que fala? Tenha empatia. Isso. Não sei se existe empático. Mas tenha empatia. Não é sentir o que a pessoa está sentindo, mas compreender e entender. Se a pessoa está triste, ela não quer falar sobre coisas felizes. Mas você tem que analisar muito bem o contexto, tá? É muito contexto. Assim como uma pessoa feliz não vai querer ouvir história triste, assim como uma pessoa que tá com raiva dificilmente vai querer ouvir algo muito calmo. E assim a gente entra num contexto. Você tem que entender a pessoa do outro lado. Seja desapegado. Seja desapegado quanto ao julgamento dessa pessoa, quanto ao seu julgamento de você mesmo.
Muitas vezes você tá conversando com outra pessoa e você pensa em um assunto e você mesmo se julga antes de perguntar. Por exemplo, eu tenho interesse em descobrir por que que ela gosta tanto que o cachorro dela faça xixi em tal lugar. Só que você se questiona, não, peraí, essa é uma pergunta horrível, eu não vou fazer. E você nem fez, talvez ela adore falar sobre isso e talvez ninguém nunca tenha perguntado isso pra ela. E você vai ser o único que vai perguntar. Tá compreendendo? Não se julgue e nem julgue o outro. E tenha desapego com relação a isso. Desapega do julgamento do outro. O que vai acontecer se ela te julgar? Você vai perder um braço, vai perder um dedo? Não vai acontecer nada. E vai ser melhor quando você demonstra quem você é de fato, se ela te recusar. Porque aí você abre a oportunidade para outras pessoas te conhecerem que muito provavelmente não vão te recusar. E é aquela história, quando você é muito você, quem não gosta de você te odeia e quem gosta de você te ama. Essa é a verdade. Desapego é uma coisa muito interessante, porque geralmente quando a gente quer muito alguma coisa, a gente ficar atrás dessa coisa, ela não vem pra gente. Isso é muito claro em qualquer processo que você for ter na vida de aprendizado. Quando você quer aprender muito uma coisa, tipo, muito, você aprendeu hoje a dirigir carro, por exemplo. Você aprendeu como é que passa a marcha, você aprendeu coisas básicas. E no outro dia você já quer dirigir como seu pai, não vai dar, entendeu? Só que agora, quando você entende o processo e vê que aquilo faz parte do processo, você desapega do resultado. E quando você vê, você está dirigindo muito bem. E é o mesmo processo para a conversa. Quando você se apega em ter a conversa perfeita, quando você se apega, você perde. Compreende? Agora, quando você desapega, geralmente essas coisas vêm pra você. É tipo um passarinho, a conversa. Quando ele tá voando, tá tudo bem, ele é livre. Ele pode fazer o que ele quiser. Desapego. E geralmente ele vai vir pra onde você quer. Agora, quando você força ele a ficar, ele não quer ficar. Tá entendendo? Acho que dá pra compreender. Desapego é uma coisa muito interessante. Eu vou fazer um vídeo sobre desapego aqui no canal. Talvez o próximo. Se você quer ver esse vídeo, se inscreve e fica de olho no canal, é claro, né? O próximo pilar, não sei se a gente pode dar esse nome, mas o próximo pilar, tá, dane-se, é olhar no olho. Olhar no olho pode ser muito desafiador para algumas pessoas, porque não foram acostumadas a conversar olhando no olho. Isso é normal, tá? Você vai aperfeiçoando com o tempo. Começa a olhar um pouco nos olhos das pessoas se você não tem esse costume. Tenta olhar um pouquinho mais quando alguém estiver conversando. Olhe para a pessoa quando ela estiver falando. Desvie o olhar para pensar, para ouvir. Não ficar encarando o tempo todo também, que vai parecer meio desconfortável. Mas olhe no olho, porque quando você olha no olho, você demonstra interesse. E quando você demonstra interesse, a pessoa tende a falar mais. É um ciclo. A pessoa fala, você demonstra interesse e ela quer falar mais. E assim você vai ser tipo uma dopamina pra pessoa. Porque toda vez que ela for conversar com você, ela vai gostar. Porque você gosta de conversar com ela também. Isso vai se retroalimentando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu vou deixar um exercício pra você. Tente olhar mais nos olhos das pessoas. Tá? Mesmo que seja pouco, mas tente. Deixa o like.